Podemos nos sentar. Amados irmãos e irmãs, a história do milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim é a história da compaixão de Deus, do amor compassivo de um Deus que é amor por um povo que não sabe amá-lo. Cristo, com seus discípulos e uma multidão, iam para Naim. Quando chegaram na porta da cidade, uma outra multidão, uma procissão mortuária, um velório, estava acontecendo. Uma mãe viúva acompanhava o corpo do seu único filho, ainda jovem, que seria enterrado. E no encontro daquelas duas procissões, o coração do Senhor se move de compaixão para com aquela mulher. E num ato muito divino e muito humano, Cristo nosso Senhor diz: não chores. De certa maneira, nós podemos dizer que somente o nosso Senhor tem autoridade para dizer para uma mãe que enterra o seu filho: não chores. E Cristo toca no esquife e, com sua palavra poderosa, manda que aquele jovem se levante. E aquele jovem ressuscita e fala com sua mãe. Essa história não somente é um milagre pontual que aconteceu naquele dia. Essa história também é símbolo de toda a história, de nossa história. Nós somos como que aquele jovem morto pelo pecado. A humanidade ainda jovem, nos primeiros dias da sua existência, rejeita Deus, escolhe a morte, peca. Mas, na plenitude dos tempos, essa nossa procissão triste da história humana se encontra com a ação, com o movimento de Cristo que vem até nós, se encarna para nos salvar e nos diz: levanta-te. E assim como Cristo entregou aquele jovem para a mãe que chorava, Deus nos entrega para a igreja, nossa mãe, que também chora o nosso pecado. É bonito que, depois daquele milagre, todo o povo alegre, feliz, quase que eufórico, expressa o que está sentindo, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. O povo de Israel conhecia muito bem a história sagrada do Antigo Testamento. Eles conheciam as profecias daqueles grandes profetas que deixaram os textos proféticos, como Isaías, como Jeremias, mas era sobretudo muito viva na mente e no coração daquelas pessoas a imagem dos grandes profetas que Deus envia ao povo para retomar, fazer com que o povo retome o caminho dele num período de profunda crise espiritual. Sobretudo os grandes profetas Elias e Eliseu. Num período em que o povo de Israel já estava dividido entre Judá e Israel.
e que, sobretudo do lado de Israel, havia uma grande penetração de influências pagãs e mesmo de idolatria descarada, de forma especial no período do rei Acabe e da rainha Jezabel, em que o culto a Baal se torna o culto como que principal daquele povo que devia ter por único Deus, o Deus que o tirou do Egito. Deus suscita Elias e Eliseu para fazer com que o povo retome o caminho, não somente pela pregação da verdade, mas pela realização de prodígios. Era impossível para um judeu ver Cristo ressuscitar o filho único de uma viúva sem pensar automaticamente em Elias e Eliseu, porque os dois tinham feito a mesma coisa, ressuscitado o filho único de uma viúva. E é justamente isso que explica a reação do povo. Um grande profeta surgiu entre nós. Aquilo que somente Elias e Eliseu tinham feito, agora é feito de novo, diante dos nossos olhos, por esse homem. Esse homem é um grande profeta. Deus visitou o seu povo. É muito bonita essa consciência de que Deus visita o seu povo por meio de homens santos, por meio de homens que falam em nome de Deus com autoridade, que são capazes de ordenar a vida e a morte. E da mesma maneira, a pedagogia divina continua trabalhando e Deus continua visitando o seu povo da mesma maneira até os dias de hoje. Só que aquilo que antes nós chamávamos profetas, hoje nós chamamos de santos. Cristo nosso Senhor nos salva, nos resgata, não nos abandona, continua conosco pela igreja, pelos sacramentos, de forma especial pela Eucaristia. Mas Ele sabe que a nossa fraqueza de fé, nossa sensibilidade muitas vezes exige algo de mais extraordinário, algo de mais chamativo. E é por isso que tantas vezes na história, Deus suscita pessoas que vão nos recordar desse poder maravilhoso de Deus, que vão fazer algo na nossa frente, como que para nos dizer, a minha fé é verdadeira. E os santos, amados irmãos, são essas grandes mensagens de Deus, são essas grandes visitas de Deus. E Deus nos visita sempre na hora certa, do jeito certo. Amados irmãos, é importante que nós busquemos conhecer essas visitas de Deus. É importante que nós tenhamos sempre em mente essas pessoas que foram esses profetas que surgiram entre nós. De forma especial, queria mencionar aqui, essa semana, daqui a 2 dias, nós teremos a festa do Padre Pio. De todas as visitas de Deus, essa é uma das mais estrondosas visitas. É como se Deus chegasse batendo forte na porta. O momento dessa visita não é muito diferente daquela época da visita de Elias e Eliseu. Era uma profunda crise espiritual. Um mundo dividido por guerras e ideologias. Um mundo doente de materialismo, de falta de fé. Um mundo em que mesmo as pessoas de Deus começam a querer trilhar um caminho diferente do caminho de Cristo, buscando um Cristo que não é mais crucificado.
E Deus visita o seu povo. Deus visita o seu povo mandando um sacerdote que é vítima, que tem as suas chagas, para recordar que o Cristo que nós pregamos é o Cristo crucificado. Um sacerdote que move os corações não pelos talentos humanos, mas pela eficácia da missa e do confessionário. Um sacerdote que realiza tais milagres e tais prodígios que as pessoas acreditavam que eram somente lendas medievais. Aqueles milagres estrondosos na vida dos santos antigos, de Santo Antônio de Pádua, de Santa Rita de Cássia, em que ninguém mais estava acreditando, veio alguém na nossa frente para fazer igual, às vezes fazer maior. Deus visitou o seu povo. Deus não desampara o seu povo. E Deus socorre o seu povo por meio dos santos. O problema é que tantas e tantas vezes Deus vai suscitando santos, batendo na nossa porta, e a gente se faz de surdo e não percebe que às vezes aquela mensagem é uma mensagem para nós. Porque Deus quer que também nós sejamos essa mensagem. Claro, o sentido imediato da figura do jovem morto, comparada com a nossa existência, é que nós somos o jovem, no milagre da viúva de Naim. Nós representamos o jovem morto. Mas a verdade é que Cristo quer nos ressuscitar para que a gente troque de papel e passe a ser não mais o jovem morto, mas que a gente seja o próprio Cristo. É preciso que a gente atenda ao chamado do Senhor que nos diz: jovem, levanta-te, para que a gente agora, levantado do pecado pela graça, seja, seguindo os passos de Cristo, outros tantos profetas que surgiram entre o povo. Sejamos entre o povo outras visitas de Deus. Amados irmãos, Deus, Ele tem esse cuidado, essa bondade e essa misericórdia de se utilizar de nós para fazer o bem. Deus é tão bom conosco que Ele não somente nos resgata, mas Ele nos usa como um instrumento de resgate para os outros. Mas somente se a gente se entrega a Ele, se a gente busca realmente a santidade que Ele quer para nós, nós podemos ser de fato essa visita de Deus. Eu posso e eu devo ser a visita de Deus na minha casa, no meu trabalho, em todos os ambientes que eu frequento, porque Cristo me ressuscitou, não para que eu fique parado, mas para que essa vida que eu recebi seja espalhada e transmitida para os demais. Quem sabe se nós não seremos também outra visita de Deus ao seu povo. Vamos hoje suplicar a intercessão da Virgem Maria, de forma especial sob o título de Nossa Senhora das Dores, porque imaginem só, se Cristo teve o seu coração movido de compaixão por uma viúva que chora o seu filho único, como não pensar, como não saber que naquele mesmo momento Cristo pensou em sua mãe,
que em breve seria a viúva que choraria o seu filho. E que, como aquela de Naim, ela também receberia novamente seu filho vivo, ressuscitado. Vamos pedir a Nossa Senhora das Dores que seja ela, com suas lágrimas, que comova o coração de Deus, para que toda vez que Ele nos veja mortos, que Ele pare o esquife e nos mande levantar. E uma vez levantados, Ele nos faça ser como Ele, para que nós sejamos profetas e visitas de Deus ao seu povo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos com firmeza e convicção a nossa profissão de fé. Credo in unum Deum.